Olá a todos. Neste vídeo vamos analisar a estrutura das equações de Einstein no vácuo, ou seja, RAB igual a zero, RAB é o tensor de Ricci, relembro novamente, para a métrica de Bondi que introduzimos no vídeo anterior, cujo elemento de linha é este que eu tenho aqui escrito em cima, em que o V, o U, o beta e o gama são funções das coordenadas de radiação, o minúsculo, R e θ. Com as equações de Einstein, nós pretendemos obter V, U, beta e gama, ou seja, pretendemos resolver as equações de Einstein que nos dão a evolução de V, U, beta e gama. Bondi mostrou que as 10 equações de Einstein no vácuo para esta métrica reduzem-se apenas a 3 grupos. O primeiro são as equações de simetria, R03 igual a R13 igual a R23 igual a zero, equações de simetria. O segundo são 4 equações principais, que são dadas por R11 igual a R12 igual a R22 igual a R33 igual a zero. Depois há uma equação trivial. Já vamos ver porque é que os nomes são estes, mas a associação vai ser relativamente óbvia. As últimas duas são R00 igual a R02 igual a zero, que são as condições suplementares. E já vamos perceber exatamente porque é que têm estes nomes. As equações de simetria são automaticamente satisfeitas devido às hipóteses assumidas sobre a simetria. Que assumimos, não se esqueçam, simetria axial e simetria de reflexão. Há também um lema que justifica o nome das equações principais. E o lema é o seguinte: se as equações principais forem válidas em todo o espaço-tempo, então as identidades de Bianchi, ou seja, relembrando as entidades Bianchi contraídas, que são nabla de B, GAB igual a zero. GAB é o tensor de Einstein, vou escrevê-lo aqui para quem não se recorda, que é o tensor de Ricci menos 1 meio de GABR. Portanto, se as equações principais forem válidas em todo o espaço-tempo, então as identidades de Bianchi contraídas asseguram que puxar aqui um bocadinho para baixo primeiro ponto, a equação trivial é automaticamente satisfeita. Isto surge como uma consequência algébrica e daí chamar-se trivial, porque é automaticamente satisfeita. E 2, as condições suplementares são satisfeitas em todo o espaço-tempo. Em todo o espaço-tempo, vou escrever assim, se verificarem numa hipersuperfície com R igual a constante. Pronto, e este é o nosso lema que justifica, de certa forma, o nome das equações, das condições. Temos a equação trivial que é automaticamente satisfeita e as condições suplementares são satisfeitas se se verificarem numa hipersuperfície com R igual a constante. Não vou demonstrar aqui este lema porque sai fora do âmbito deste curso introdutório a ondas gravitacionais. Agora vamos olhar para as equações principais e separá-las em dois grupos. O primeiro, R33 igual a zero, que é que chamamos equação dinâmica. O segundo é R11 igual a R12 igual a G22 R22 mais G33 R33, que é igual a zero, e a isto chamamos equações de hipersuperfície. Obviamente, os nomes vão ficar claros em breve. A primeira equação diz dinâmica, pois é a única que envolve um termo com derivada em ordem a U, ou seja, que se propaga para o futuro de hipersuperfície nula em hipersuperfície nula. Não se esqueçam que U é um parâmetro que nos dá uma família de hipersuperfícies nulas. Assumindo que a solução é analítica em todo o espaço-tempo, podemos integrar as equações principais da seguinte forma. Isto basicamente é a nossa receita para resolver o problema inicial de valor característico. Portanto, damos gama em U igual a U0, ou seja, numa hipersuperfície inicial, N0.
De seguida, com as equações de hipersuperfície, determina-se beta, gama e u, ou perdão, beta, v e u em n0. Daí chamarem-se equações de hipersuperfície. Depois, a seguir, com a equação dinâmica, determinamos gama, vírgula 0 em n0. Como é uma derivada, gama, vírgula 0 já vai buscar informação à hipersuperfície que se segue, N1. Fazendo aqui um desenho, temos aqui a nossa hipersuperfície N0, ou seja, U igual a U0, que é o N0, e temos a superfície para que o sistema está a evoluir, que é a superfície U, hipersuperfície U igual a U1, que é igual a U0 mais DU. Portanto, é exatamente no instante a seguir do parâmetro. E esta hipersuperfície chamamos N1. Com a equação dinâmica determina gama, vírgula 0, mas gama, vírgula 0 é uma derivada em U, portanto já vai buscar informação à hipersuperfície que segue, N1. E aí recomeçamos o ciclo e conseguimos saber assim beta, V, U e gama em todo o espaço-tempo. No entanto, negligenciamos funções de integração e uma dessas, a função notícias, tem um papel bastante importante que vamos analisar no próximo vídeo. Até já!